Fala pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com o podcast da Brasfrotas e hoje nós estamos com um convidado especial, um parceiro nosso de longa data. Nós estamos com o pessoal da TicketLog, o Cauê Santos, head de novos negócios da TicketLog, veio bater esse papo com a gente e falar um pouquinho sobre TCO. Quanto custa o final da frota, né? Cauê, obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui, é um prazer ser parceiro da TicketLog, presta um serviço maravilhoso para a gente e não é à toa que a gente está com vocês há mais de 5 anos, cara. Com certeza. Prazer é meu estar aqui com você, Gleison, hoje para discutir de um tema que é tão debatido, mas pouco aprofundado, né? E a parceria aqui nos ajuda a ter muita clareza de informações que precisam ser compartilhadas, né, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para, de fato, aqui o mercado todo evoluir, né? Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom. E bora para a nossa conversa. Vamos embora. Bom, vamos quebrar o gelo aqui, vamos entender. Quando a gente fala de custo de frota, muita empresa ainda olha só a parcela do veículo, né? Ou ele olha a parcela do financiamento, ou ele olha o valor da locação, a parcela que ele paga de valor de locação. Na prática, quanto que essa parcela representa no custo total do veículo? É uma ótima pergunta, assim, e a real é que não existe um valor fixo, mas existe uma faixa, né? E essa faixa ela vai depender muito mais do próprio perfil de utilização desse veículo e do perfil da própria operação do cliente do que especificamente ali o valor em si do veículo, né? Então, quando a gente fala, por que eu falo isso? Porque quando a gente pega e a gente está falando ali de um veículo com baixo nível de utilização, né? Por exemplo, uma frota executiva que vai ter uma rodagem pequena, a parcela vai ter sim um valor um pouco mais expressivo, podendo chegar ali até quase 50% do valor total do TCO. Porém, quanto mais a gente vai para operações mais severas e de uso recorrente, 24/7, condições de rodagem complexas, os outros componentes do TCO passam a ser muito mais relevantes e a gente já começa a falar entre 20% e 30% da representatividade. Caramba, então, que número! Tem uma diferença muito grande ali, né? Então, por exemplo, você vai pegar, como eu comentei, uma operação 24/7 rodando em estrada de terra, condições carregadas, o veículo sempre ali em condições extremas, com 3 turnos de motorista, cara, a parcela vai talvez ser um dos menores dos seus problemas. Então, você está me dizendo que quem olha só para a parcela ou para o valor de locação pode estar negligenciando outros custos que podem ser ocultos, é isso? Exatamente. E aí é onde mora um dos principais problemas ao fazer o cálculo do TCO. Né? O Total Cost of Ownership, ele justamente é o custo total que você tem para poder gerir aquele ativo dentro da tua empresa. Ele começa, né, já acho que onde eu vejo que o pessoal erra muito. Primeiro que ele não começa depois que o ativo está dentro de casa. Né? Então, assim, muitos falam assim, não, vou começar a medir o TCO a partir do momento que começou a minha operação. Não, amigo. Ele vai começar já desde a escolha do veículo, sim, do dimensionamento da frota. Não tem o que você faça depois que corrija uma contratação incorreta. É incorreta, isso? Exatamente. Seja da quantidade, seja do modelo e seja do parceiro. Né? A escolha do parceiro faz total diferença. Beleza, está dentro de casa, depois disso ali, o que eu costumo ver o pessoal não considerar? Esses custos invisíveis que a gente fala, que não são tão invisíveis assim, mas a informação cresceu, o acesso à informação melhorou muito de alguns anos para cá, mas eu ainda vejo algumas negligências, né? E principalmente quando a gente fala ali do custo de oportunidade, né? Ou seja, da disponibilidade, o quanto que eu estou deixando de ganhar por conta o dinheiro. Exato, se o meu veículo está parado, né? E isso, por que não é tão trivial? Né? Porque ele, diferente de alguns outros custos, né? O custo com abastecimento, o custo com manutenção preventiva, documentação ali, por exemplo, né? Licenciamento e PVA, tudo isso você tem fórmulas, você tem tabelas, você tem valores fixos. Sim. Quando você fala do teu custo de disponibilidade do veículo... Do veículo parado, né? Do veículo parado, exatamente. A produtividade do carro. Exato.
Quando você fala da produtividade, é inerente ao teu negócio. Né? Então, quando você fala ali, por exemplo, de uma operação de transporte, numa transportadora, é um valor. O que aquele veículo parado vai te custar. Quando você fala de uma frota executiva, é outro. Quanto custa, por exemplo, o teu vendedor não conseguir estar na rua parado, visitando o cliente? Ou por uma quebra ou por um dia de manutenção, né? Exatamente. Isso já... E eu vou pegar o gancho, o Cauê. Isso já me lembra a questão da frota própria versus frota locada, né, cara? O quanto que como eu posso te dizer, o quanto é mais vantajoso a gente ter a frota própria do que a frota locada. Porque se você tem frota própria, você tem que ter uma reserva técnica, um ativo que está lá depreciando, parado no seu pátio, esperando uma possibilidade de utilização. E quando você tem frota locada, que você aluga com o veículo reserva, a sua frota para, mas você tem um carro reserva para utilizar durante essa improdutividade da frota, né? Então, tem algumas maneiras e alguns meios da gente reduzir isso. É isso, Cauê? Tem sim. Você trouxe até... Legal que você trouxe a questão da depreciação, porque esse é outro custo que é muito negligenciado também. Verdade. Principalmente quando você tem frotas operacionais ali que já estão há muitos anos dentro do contexto do cliente ali, do qual ele joga isso para frente. Ele fala, não, mas quando eu for pensar numa renovação que eu vou olhar para a depreciação para saber quanto que eu estou perdendo aqui. E justamente a questão de você trazer um parceiro, né, de ter uma frota alocada, é um tipo de preocupação que você tira da frente, você vai deixar para o teu parceiro ter essa preocupação. E quando que isso é vantajoso? Na maioria das vezes em que a mobilidade, o transporte não é o core business do teu negócio. Né? Então, cara, você é um e-commerce, o e-commerce ainda tem muita relação ali com o transporte, mas qualquer outro tipo de serviço ou indústria, o teu core business não está no transporte, não está na mobilidade. Né? Então, hoje você tem parceiros e foi-se o tempo em que era-se caro, de fato. Caro, eu digo, falando em termos de valor para o negócio, não só em preço. Né? Hoje não. Hoje você tem tantas opções de mercado e tantos parceiros com ofertas diferentes que vale muito mais a pena, a não ser que você tenha uma estrutura muito robusta dentro de casa, que você consiga se preocupar com todas essas linhas, de ter um parceiro que vai te dar visibilidade. Isso é importante. E deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua visão, qual o maior erro que as empresas cometem ao calcular o TCO hoje, o Cauê? Olha, acho que um dos pontos, fora a questão dos custos ocultos ali, que acabam não sendo considerados dentro da conta, é também a questão de você estar olhando o teu custo por o real quilômetro veículo e não considerar também as condições de uso. Né? Então, você ter uma separação por operação, isso faz toda a diferença. Por que eu falo isso? Porque não dá para você comparar, mesmo que seja o mesmo modelo do veículo, rodando até a mesma quantidade de KMs, a depender da condição de uso. Outros pontos importantes, por exemplo, não considerar o custo do motorista. Né? Infelizmente, não estamos na Califórnia com veículos autônomos aí rodando para tudo quanto é lado. Pode ser que isso seja um futuro aqui no Brasil, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Mais uns 10 anos aí, no mínimo. Exato. Então, assim, ali o que acontece? Você tem que considerar na conta, seja é um terceiro ou é um funcionário fixo da companhia, né? Então, que acaba sendo negligenciado. E diversos outros pontos em que existem vazamentos ali dentro do TCO, seja num desvio de abastecimento, num desvio de compliance, questão de compliance. Tanto abastecimento, quanto manutenção, quanto pneus, são custos. Gestão de documentação. Gestão de documento, uma série de coisas que a gente sabe que pode acontecer durante a gestão desses veículos, né? Com certeza. E cara, o gestor hoje, um gestor de frotas no Brasil hoje, ele consegue ter clareza real dos custos? Ele consegue ter alguma ferramenta? Ele consegue ter algum sistema de gestão? Ou você acha que a gente ainda está muito verde nesse caso? Ou ele ainda trabalha muito no escuro? Qual a opinião? Olha, eu não diria que ele está no escuro, mas no mínimo ele está na penumbra. E por que eu falo isso? Assim, o acesso à informação melhorou muito nos últimos anos. Né? Seja desde tecnologia embarcada no veículo, telemetria, desde integrações entre sistemas. Né? Antigamente, os sistemas não se conversavam.
mas acontece que eu ainda vejo, primeiro, de uns tempos para cá, dado começou a ser muito mais valorizado. Mas o que as pessoas esquecem é que o dado bruto e dado ruim não serve para nada, serve para tomar a decisão errada. Né? E o dado sem processamento, o dado sem insight, ele não vira nada dentro da tua empresa. Né? Então, ele não vira plano de ação, ele não vai ser transformado em algo que realmente vai fazer a diferença para você. Então, o que eu vejo ainda, né, gestores ali que já estão com mais quantidade de dados na mão, tem um dado curioso que eu pesquisei recentemente numa palestra da Abla, né, sobre justamente o uso de telemetria, por exemplo. Né? Hoje, 60%, 70% das empresas que trabalham com mobilidade têm alguma forma de rastreabilidade ou telemetria nos seus veículos. Só que só 15% utilizam esses dados para fazer tomada de decisões. Né? Que não seja só saber onde o veículo está, se o veículo está ligado ou não, e sim dados de comportamento de condutor, por exemplo. E, cara, é incrível o que você está falando, que vem bem de encontro com o que a gente vive na Brasfrotas. A maioria dos clientes falam que eu quero contratar uma telemetria, eu quero ter controle dos motoristas, quero saber, quero fazer uma sinistralidade, e a gente acaba entregando isso para o cliente e contrata isso, e o cliente recebe as informações, mas se a gente não tem uma ação ativa junto a esse cliente, cara, de visitar, de explicar, de mostrar quais são os maiores ofensores, ele não tem essa... Eu não vou dizer essa curiosidade, mas às vezes falta tempo. Você fica tão envolvido com o dia a dia, com as coisas, que às vezes você esquece de olhar para o estratégico. E é nisso que a gente apoia também esses clientes. Quando a gente tem essas informações, nós nos obrigamos a cada 3 meses estar com o cliente para poder fazer essas análises e ter esses insights de onde que ele pode melhorar a frota, de onde que ele pode, onde está sendo o maior custo dele, qual carro que está dando o maior custo, qual o motorista que está gastando mais do que deveria gastar no combustível. E eu acho que a informação em si é importante, mas como ela é tratada e como ela é informada, como ela é trazida, também é importante, né, Cauê? Total. O que você trouxe aqui acho que é muito importante, assim, e é o que está diferenciando, fazendo a diferença dentro do mercado, né? A tendência é que muitos mercados se comoditem, né? Então, que você comece a olhar só para preço, você começa a olhar só para o ativo em si. E você para de olhar para tudo que está em volta. E quando você tem um trabalho consultivo sendo feito, você consegue trazer um olhar, primeiro, um olhar mais bem especializado. Né? Então, como eu falei, se aquilo não é o teu core business, você vai estar trazendo alguém que é o core dele para dentro da tua operação, e a retirada de alguns vícios. E eu falo isso porque as questões, você trabalhar uma boa gestão do seu P&L ali, né, da tua frota, que é o TCO praticamente, você precisa abrir mão de alguns preconceitos. Né? Você pega ali, muitas vezes você tem operações em que, se o gestor de frota ele está sendo muito pressionado, ele tem muita proximidade com os suprimentos, cara, ele vai olhar ali depreciação, ele vai olhar preço de combustível, vai olhar manutenção, mas talvez não vai olhar tanto para disponibilidade. Sim. E você tem operações que é o contrário. O cara está muito próximo da operação, tomando calor ali todo dia, cara, precisamos de disponibilidade, e às vezes esse cara vai negligenciar um pouco o preço, os desvios, própria manutenção preventiva, que é um ponto também super crucial aqui. Putz, legal, cara. E uma coisa que eu queria pegar um gancho agora que você trouxe na sua primeira fala é sobre um custo que a gente acaba não olhando ou acaba não tendo uma ação tão grande sobre ele, mas é um dos maiores custos da frota, que é a depreciação. Hoje, muito se fala de carro elétrico, de carro híbrido, e o grande incógnita do carro elétrico e do carro híbrido é exatamente a depreciação. Qual que vai ser o residual na venda desse veículo? O que vocês estão entendendo disso? Eu sei que fugiu um pouco do nosso... Não, imagina. Mas eu acredito que a opinião de vocês é importante nesse sentido, porque vocês devem estar fazendo gestão de carro elétrico e carro híbrido e devem ter olhado isso com um pouco mais de atenção, porque hoje tem subido muito a compra e a venda desses carros. Como que você enxerga esse ponto? É um excelente ponto, assim, e o impacto da eletrificação, né, até sendo específico ali, falando de TCO,
vai muito além só da matriz energética, né? Do carregamento versus o abastecimento. E a gente vê o mercado mudando muito nesse sentido. Se você falasse para mim, há 10 anos atrás, qual que era o papel de um veículo elétrico dentro de uma frota, era puro marketing ESG, cumprir ali com obrigações. E hoje, e de novo, determinados perfis de operação, você começa a ter já um olhar muito mais para eficiência. De fato, existem operações em que você consegue ter melhor desempenho ou igual ou superior do que veículos a combustão usando veículos elétricos. A questão da depreciação ali e da revenda do veículo ainda é um ponto discutível, mas já não tem tantos preconceitos ali como eram antes, quando você não tinha praticamente poucos fabricantes aqui no Brasil, e agora você está vendo ali, né, uma enxurrada de fabricantes vindo para cá, seja montando veículos aqui ou só importando veículos, e isso vai fazer com certeza com que o mercado se estabilize um pouco mais na questão da revenda, né? Ainda tem-se preconceitos em relação também aos custos de longo prazo, né? Porque no curto prazo é incrível. Sim. Você vai fazer uma manutenção preventiva de um veículo 100% elétrico, a pastilha de freio não tem 1 milímetro de desgaste ali, né? Você Sim. tem... às vezes custa mais caro você fazer o mapa para você identificar a saúde das baterias do que o restante das trocas dos componentes mecânicos. Mas no longo prazo ainda se tem dúvidas em relação à saúde de baterias e eu acho que a gente está vendo agora as primeiras tecnologias, gerações e tecnologias chegando numa idade que, de fato, a gente vai poder falar, opa, a partir daqui é um problemático ou não. Se é uma frota de alto giro, cara, é o futuro. Tá. E a tecnologia no carro elétrico, no carro híbrido, vem mudando muito, né? Se você pegar o primeiro carro elétrico que veio no Brasil... Os Prius ali, lá atrás. E aí você vem com Prius, aí você vem com o Kwid elétrico, o BYD, o Dolphin, que veio, foi o primeiro. E hoje você pega esses que estão vindo da GAC, da própria Omo, da Jayco, cara, é outra tecnologia. E não só a tecnologia do veículo em si, mas da bateria também, do carregamento da bateria. Fala-se na China de carregamento na pista, né? Exato. Enquanto o carro tá rolando, ele está carregando a bateria. Então, assim, isso é uma loucura, você imaginar isso, né, cara? E a grande... Desculpa interrompê-lo, mas acho que tem um ponto bem interessante aqui e que vai muito em direção do que a gente estava falando ali de custos, né? E que tem que ser levado em consideração, que aí sim, numa frota elétrica, é um custo invisível importante ali, que é a questão da infraestrutura. Né? Então, infelizmente, ainda tem muito a evoluir a estrutura de carregamento público no Brasil, principalmente falando de carregadores rápidos. Né? E quando você fala de uma frota que precisa ter eficiência, que é onde justamente o elétrico faz sentido, dificilmente vai valer a pena você estar fazendo carregamento em rede pública, e sim você vai ter que montar uma estrutura dentro de casa. E isso precisa ser levado em consideração também. E essa onda de carro elétrico, antigamente se falava pela substituição energética, né? Não, os carros a combustão serão substituídos pelos carros elétricos. E agora eles estão falando de adição. Então, assim, vão conviver os carros elétricos com os carros a combustão, vai depender da operação, vai depender do que você precisa, vai depender de uma série de itens. Então, assim, o carro elétrico hoje é uma realidade no Brasil, como já é uma realidade muito mais consolidada na China, nos Estados Unidos, um pouco menos, mas já é uma realidade. Então, a gente não consegue fechar os olhos para isso. E a grande preocupação dos carros elétricos hoje é a questão da depreciação. Hoje, quando você compra um carro elétrico, você não sabe por quanto você vai vender. E quando você tem a locação desses carros, você acaba tendo um custo fixo durante o mês, e se você comprou ele por 200 e ele valer 150 ou ele valer 50 daqui a 3 anos, você não é afetado por isso. Então, a locação, nesses casos, é uma possibilidade ou uma opção para que você se proteja desse custo invisível ou que nós começamos a olhar com um pouco mais de cuidado, que é a depreciação. Com certeza. E digo mais, não só a questão da depreciação, mas, novamente, né, você vai estar trazendo um especialista para dentro da tua operação que vai te indicar, primeiro, qual que é o perfil correto de veículo para ser utilizado, né? Mesmo dentro da gama de híbridos e elétricos ali,
A gente ainda tem alguns pontos cegos dentro do mercado brasileiro. Sim. Né? Então, quando a gente fala já de veículos, caminhões leves e veículos de passeio, a gente já está muito bem atendido, mas quando você vai para pesados, super pesados, ou mesmo caminhonetes médias e leves, ainda tem um espaço, e esse parceiro vai te trazer todo esse insight, vai te ajudar até mesmo na construção da infraestrutura necessária. Importantíssimo. Né? E como gerir, como olhar para o TCO, para uma gestão de um veículo elétrico de forma correta. É exatamente isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de elétrico, combustível, o combustível ele é sempre citado como grande vilão do TCO, né? Uhum. Mas o problema está no preço ou está na gestão? Obviamente que os dois são importantes e o custo sempre é algo que tem que se levar em consideração. Mas quando a gente olha, você tem controle, o outro não. Né? Quando a gente olha ali para o custo do combustível, obviamente o que a gente tem certeza é que a gente não tem certeza de nada. É mercado, né? É mercado, né? Então... E não é só o mercado regional, né? É o mercado global. Você olha vê, o que está acontecendo fechou agora. O Estreito de Hormuz lá no Irã e o nosso diesel aqui está sofrendo, né? Exatamente. E assim, por mais que você fale com especialistas, ninguém acertou, ninguém vai acertar quanto que vai ser o preço do barril do petróleo, por quanto tempo isso vai impactar, o quanto de residual vai chegar no nosso mercado. A certeza que você tem é que você vai ter variação. Então, você estar preparado e ter uma boa gestão é muito mais relevante do que você estar ali preocupado com os centavos que vai mudar na bomba. Desde o teu planejamento, para você mudar a tua precificação com o teu cliente, para você conseguir refletir isso na ponta da receita, desde como que você vai se preparar para trabalhar tendo em vista que tem variação com os melhores players, né? Então, muitas vezes, um desvio ali para você fazer, por exemplo, de um abastecimento que estava planejado com um parceiro negociado, você fazer um abastecimento com um parceiro que você não conhece, pode comprometer todas as outras negociações que você tinha ali, né? Então, tem coisas que fora da gestão impactam muito mais do que puramente a variação do preço do combustível. Tá, e hoje a Ticket consegue ajudar essas frotas com esse abastecimento? Tem alguma ferramenta? O que a Ticket consegue trazer para esse cliente de frota para que ele tenha essa gestão um pouco mais próxima, um pouco mais na mão e não dependa tanto aí das intempéries do mercado? Muito boa pergunta e assim a gente consegue ajudar de diversas formas, principalmente porque se existe um ponto importante ali é a gestão de parcerias e a visibilidade. E é justamente a proposta que a Ticket tem quando a gente traz tanto produtos de abastecimento quanto produtos de manutenção. Quando a gente fala do abastecimento, são 30 anos ali, né, de história porque hoje com IA e tudo mais, com desenvolvimento cada vez mais fácil, não é difícil você ter boas plataformas. Uhum. Mas o que a plataforma te conecta que vai fazer total diferença? E é justamente o que a nossa proposta. A gente tem a conexão com os nossos parceiros, sejam redes de postos ou mesmo, no caso de manutenção, as oficinas e concessionárias, do qual você tem previsibilidade, porque a gente consegue trabalhar com negociações centralizadas. Ao mesmo tempo, mesmo onde você não tem negociação, a gente consegue, pelo fato de terem hoje nós temos mais de 1 milhão de veículos sendo administrados dentro das nossas plataformas. Isso traz muito dado rico, dado processado, para te dar informação a respeito. Estou pagando bem, não estou pagando bem, e como que eu me organizo para ter uma gestão melhor ali no fluxo de abastecimento também, e controle de fraudes, que é um ponto que machuca muito, né, as empresas. Então, assim, é um negócio que é muito maluco, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu já vi empresas com bomba interna que tinham mais problemas de desvio do que empresas que não tinham nem controle de odômetro na rua, porque às vezes a empresa se ilude com o ponto de estar dentro de casa, de poder fazer o controle, e quando vai ver, o próprio funcionário está envolvido numa questão de fraude que infelizmente acontece muito. Era uma próxima pergunta que eu ia fazer para você. Óbvio, a gestão é importante, o preço é importante, mas a questão da fraude e desperdício, você acha que ela ainda é muito presente nas frotas? Muito, muito. E assim, a criatividade aqui vai além, onde a gente nem imagina, assim, desde, né, de
Cara, já vi tanques auxiliares com mecanismos automatizados para aumentar a capacidade de tanque, até as coisas mais banais, como a falta de gestão de odômetro ali para poder conferir se você está realmente abastecendo com a periodicidade correta. Então, infelizmente, ainda tem uma questão grande de desvio aqui. E todo esse sistema de gestão da Ticket também ajuda essas frotas nessa questão da fraude. Vocês conseguem identificar, com certeza, conseguem trazer essas informações para o gestor de frota para que esse TCO fique mais agradável, mais palatável, vamos dizer assim? Total. A plataforma está ali para justamente fazer o papel tanto da regulação, né? Então, de garantir que o processo está sendo cumprido na ponta, porque isso é um dos pontos que são sempre muito discutidos e é muito difícil, porque mesmo que você tenha um processo forte, se você não coloca ali as barreiras sistêmicas para que ele seja bem executado, fica muito difícil você ficar só no discurso, né? Então, a plataforma vem justamente para colocar, se moldar a operação do nosso cliente, mas trazendo esses limites e trazendo compliance. Então, quem fez, quando fez, como fez. Então, tanto desde o abastecimento, passando para manutenção, passando para pedágio, tudo é registrado e tudo corre de acordo com o processo. Muito bom. E uma coisa que é importante também, a gente fala muito de fraude, custo, gestão, mas tem uma coisa que é importante também no custo do combustível, que é a manutenção preventiva, né, Cauê? Cara, hoje ainda existem empresas que negligenciam manutenção preventiva? É o que mais existe. Mas por que o cara não entende que parar e fazer a manutenção designada pelo fabricante é mais barato do que ele esperar o carro quebrar, cara? Porque, infelizmente, ainda o mercado tem uma visão bem curtoprazista ali de causa e consequência, né? Então, como eu comentei, se você tem uma operação ali, né, em cima do gestor de frota, preciso liberar o veículo, preciso estar com o veículo em disponibilidade, e você não tem um processo forte por trás dele que vai sustentar e falar, não, a gente precisa fazer as manutenções da forma correta, tem grandes chances de ser negligenciado. Os controles também, muitas vezes, não existem, né? Então, não é só uma questão de eu não quero fazer, eu nem sei quando eu preciso fazer, né? Quando que, de fato, esse veículo tem que parar, quando ele vai parar e o que precisa ser feito. E as plataformas e parcerias hoje ajudam justamente para que você tenha essas formas de controle e para isso tem um impacto enorme. Só para você ter uma ideia, 10% mais ou menos de variação em não aderência a planos de preventivas impacta em quase 30% de aumento nos custos de corretiva. Caramba! Né? Eu tive um exemplo muito claro na semana passada mesmo. Tomou meu sábado de manhã aí. Mas tinham veículos novos, 2026, né? Veículos extremamente novos, para fazer uma parada de troca de óleo e de filtro. Simples, né? Muito, muito simples ali. E aconteceu de realmente um fornecedor não cumprir com um acordo de fornecimento de peças e os veículos ficaram sem alguns dos filtros a serem entregues. Perfeito. Conversando com o gestor de frota ali, eu falei, olha, posso falar com propriedade aqui, não tem problema você estar rodando 1 ou 2 dias a mais, porque as peças chegariam na segunda-feira por conta de uma questão de troca de filtro. Não tem problema. Pera, Cauê, mas não vai dar, os veículos estão encostados. Eu falei, como assim? Como assim, né? Esses veículos estão encostados por conta de uma troca de filtro, uma troca de óleo. E o que aconteceu ali é que os bicos injetores estavam entupidos. Eu falei, ué, mas estranho, o veículo é 2026, está com 30 mil quilômetros. Cauê, eu vou te trazer um ponto aqui. A gente a gente pulou as manutenções de 10 e 20 mil. Que loucura. Né? Então, assim, você pensa que uma troca de óleo e uma troca de filtro, meio período ali, com folga, você faz esse serviço. Os veículos ficaram inoperantes durante o final de semana inteiro. Depois, quando chegaram esses componentes, ainda mais um período inteiro por conta da questão da limpeza dos bicos. Né? Então, assim, olha o que algo simples, paradas de pouco tempo, acarretaram na operação por negligência. Né? Eu acho que você trouxe um ponto importante. Às vezes não é que ele não... às vezes ele não sabe. E eu vejo uma dificuldade muito grande nas frotas que nós administramos,
de gestores que não têm acesso ao odômetro do veículo para saber o momento correto da parada. E é por isso que a gente sempre recomenda que esses carros tenham um rastreador, uma telemetria, para que a gente consiga controlar o momento da parada desse carro. Com certeza. Porque, como você disse, 10% dos carros... Como que é? 10% dos carros sem preventiva... 10% de não aderência a plano de preventivas acarreta em mais de 30% de aumento no custo de corretivas. E o mercado, do jeito que a gente está, o custo de pneu, o custo em geral de manutenção... É algo hoje absurdo, né, Cauê? E fora, o custo é a indisponibilidade do carro. A preventiva ela vai demorar meio período, no máximo das 8 ao meio-dia para ser feita. Quando você tem uma quebra por falta de manutenção, bico entupido, motor com óleo, com borra de óleo, Sim. Isso vai demorar no mínimo uns 3, 4 dias. Então, uma parada que seria de 4 horas acaba virando 4 dias. Total. Então, a importância de você ter parceiros que te ajudem com isso, parceiros que consigam ter essa análise e te entregar informações para que você possa tomar a decisão correta e que você tenha um custo menor, né, na tua frota, na gestão da tua frota. Cara, falando de rastreamento, tecnologia, vamos falar sobre dados? Eu acho que é importante. Em que momento os dados e as informações começam a mudar o jogo na gestão de frotas? Olha, desde o momento zero. Mas, basicamente, tá? Principalmente quando o dado tem qualidade. Sim. Né? Então, como eu comentei anteriormente, não basta você ter massa de dados, e sim qualidade de dados. E que isso seja integrado para que você consiga transformar isso em, de fato, ações concretas para a tomada de decisão na tua frota. Né? Então, não basta você ter ali a informação do posicionamento do veículo e do comportamento do motorista se você não vai fazer nada com isso. Né? Então, a partir do momento que, sim, você tem dados confiáveis, né, os dados corretos para a tua operação, ou um parceiro que te ajude a ter a tomada de decisões, aí os dados passam a ser extremamente valiosos e realmente eles vão fazer toda a diferença ali do a mais que você pode tirar de oportunidade dentro da tua frota. Tá? Legal. E o que você entende que uma empresa passa a enxergar depois que ela sai da planilha e vai para um sistema de gestão estruturada, que ele consegue ter comparativos, ter dashboards, ter gráficos que vão trazer... A informação vai saltar aos olhos. O que ela começa a enxergar? Começa que, primeiro, a não ser que você tenha um exército ali de estagiários, né? Digitando em todo momento, você vai ter informação muito mais em tempo real. Né? Então, você não vai ficar olhando toda hora para a foto para poder tomar uma decisão sobre algo que já aconteceu. O segundo, toda a parte de qualidade de dado e compliance. Né? Eu já vi, cara, empresas assim, listadas em bolsa, com mais de 2.000 veículos na frota, tendo crash quase na frota por questões de uma fórmula apagada em planilha. Nossa. Né? Então, assim, isso não é uma preocupação só do pequeno, não acontece só com alguns casos. É muita coisa, muita gente ali que lida com uma quantidade grande de dados, ainda trabalhando com planilha, e quando você muda, você está menos suscetível a erros, você está tendo a informação em tempo real e você vai tendo compliance dessas informações. Né? E isso numa granularidade muito maior, porque daí você tem muitas possibilidades para enxergar desde do macro, né? do custo total ali da tua operação, até chegar no nível da placa, do motorista ali em si, para entender muito bem onde mexer ali o ponteiro. Poxa, que legal, cara. E hoje, quais são os indicadores que você considera essencial para que todo gestor de frota consiga acompanhar? Os principais, eu sei que são inúmeros, mas quais que você considera os principais? Olha, o valor em si do TCO, né, mas como eu comentei, não só levando em consideração custo KM por veículo, mas também levando em consideração as particularidades de cada uma das tuas operações, para você comparar banana com banana. Sim. Né? Aí você vai estar olhando ali, passando para o âmbito de manutenção, por exemplo, aderência a plano de preventivas. Né? Como que está o percentual da tua frota em relação a
preventivas versus corretivas. Né? Como que está o teu downtime, né? Justamente o teu tempo de parada ali, né? Como esses veículos estão sendo aproveitados, não só do ponto de vista de tempo, mas de fato em operação rentável, que eu quero dizer, que é o quê? Se você tem uma frota comercial, é o tempo que realmente o veículo está sendo utilizado para deslocamento, para visita comercial, ou se você tem uma frota operacional para atender um chamado ou levar uma carga ali. Então, tudo isso é muito importante, fora os índices de depreciação versus curva de aumento de custo de manutenção. Então, esse é um ponto importante que super ajuda você a entender qual que é o momento que eu devo trocar, né, a minha frota. A partir de quando que as curvas se encontram ali e realmente não faz mais sentido você manter aquele ativo com você, porque ele só está te dando mais prejuízo, né, a partir dali. Então, esses são alguns dos indicadores que são muito importantes para serem acompanhados. Legal. Na Brasfrotas, a gente tem um portal do cliente em que a gente traz alguns indicadores que nós entendemos que é importante para o cliente olhar. Entre eles, exatamente isso que você falou: quantidade de preventivas, quantidade de corretivas, o custo de reembolsável, o quanto ele está gastando por veículo, quantidade de multas, quem são os maiores ofensores. Então, tem uma série... Às vezes, as pessoas acham que o custo do veículo está atrelado somente à questão de combustível, manutenção, depreciação, mas, às vezes, um motorista que dirige de uma forma incorreta pode gerar um custo de sinistro que é inesperado. Total. E é uma coisa que você não consegue controlar isso. Total. Mas você consegue prever alguns acidentes, vamos dizer assim, ou algumas possibilidades de acidentes, olhando aquela condução do veículo. Ele infringe muito a questão do farol vermelho, ele infringe muito a questão da velocidade da via, e isso é corriqueiro. Então, assim, poxa, qual a possibilidade desse cara se envolver com um acidente em detrimento a um que, poxa, não tem uma quantidade de multas tão grande, não tem uma quantidade de ultrapassagens em farol vermelho tão grande. Então, são algumas coisas que dentro desse portal o cliente consegue enxergar e tomar algumas ações corretivas e direcionadas. Porque Pareto diz, né, 80% dos problemas está em 20% da nossa frota, das causas, exatamente. Então, se você olhar para 20% da sua frota que mais te dá problema e você tratar esses 20%, Total. Poxa, a chance de você reduzir custo e ter um saving maior é gigantesco, né? Com e certeza. É nisso que a gente trabalha, é isso que a gente procura também ajudar o nosso cliente. E aí a gente já falou de portal, falamos de ticket e o sistema de gestão da ticket. E, cara, como que essa questão da integração de combustível, manutenção, como que isso se integra com os modelos da frota terceirizada? Na prática, tá? Frota terceirizada, consegue ter mais controle ou menos controle? Olha, raras exceções que eu já fui para mercados com frotas próprias que tinham controle 100% de todas as variáveis ali dentro do TCO, por exemplo. Então, no mínimo, a terceirização vai te trazer mais previsibilidade, vai te poupar tempo. Como eu disse, foca no teu core. Hoje tem parceiros como a Brasfrotas que podem trazer a visibilidade para dentro do teu negócio junto com o ativo. Foi-se o tempo que era só o ativo, né? Então, hoje você já tem pacotes que vão integrar o abastecimento, a manutenção, a gestão de multas e documentação, Sim. O olhar para todas as outras frentes ali, junto com parceiros de telemetria, para olhar com o comportamento de motorista, tudo isso em um único lugar. Né? Hoje as plataformas se conversam, hoje você consegue fazer um fluxo de pagadoria integrado. Então, você vai ter conexão com o RP que você tiver dentro de casa. As tecnologias estão muito mais abertas nesse sentido para que você consiga trazer gestão de ponta a ponta, desde ali da demanda até a pagadoria. Cara, e uma coisa que nós temos é uma preocupação muito grande com processos. E foi por isso que nós tivemos esse match com a TicketLog.
porque além de vocês fornecerem para a gente 36 mil oficinas no Brasil, que isso para a gente nos dá um ganho de escala gigantesco, eu posso fechar com um cliente hoje no Brasil inteiro, que a minha cabeça fica tranquila que eu vou ser atendido e até a entrega dos carros, se eu não tiver oficina naquele lugar, eu sei que a Ticket vai credenciar a oficina e vai entregar isso para a gente. Uma coisa que vocês têm que para a gente é muito bom é essa integração da pagadoria. Eu posso trazer um arquivo XML e esse arquivo XML me dá, me lança já contas a pagar, contas a receber, reembolsáveis, e eu posso fazer isso com uma pessoa. Então, assim, eu posso ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 carros, uma pessoa só vai fazer esse trabalho e eu não preciso crescer equipe. Então, foi uma das coisas que deu match aqui no nosso negócio, e a gente está muito satisfeito de ter vocês como parceiro, viu, Cauê? Parabéns. Com certeza, nós também. Né? Poder ver ali depois, quando você conversa com o cliente final, né, a satisfação em relação à parceria. Não é só, né, em relação a um produto ou outro, mas sim a combinação deles é muito gratificante e justamente ajuda muito na aceleração das empresas que não querem estar se preocupando com isso e não querem empregar time ali e headcount, que hoje em dia está tão difícil ali de você ter headcount de qualidade para processos burocráticos e operacionais. Exatamente. E uma coisa que eu destaco e que a gente valoriza muito também na Brasfrotas é o atendimento humanizado. Cara, é incrível. A gente liga para vocês, a gente fala com uma pessoa, a Renata que nos atende. Renata, obrigado por nos atender e estar sempre com a gente. A gente valoriza isso. E é por isso que a gente continua com vocês. Porque a gente também tem esse valor de nosso cliente estar sendo atendido por uma pessoa. Não ter um robô lá por trás, aquele robozinho de WhatsApp, aquele robô de atendimento. Isso é importantíssimo. Porque existem 2, 3, 4 opções, mas, cara, às vezes tem alguma coisa que foge disso. E a gente falar com o humano, sentir que a gente é bem atendido, que a gente está sendo acolhido, cara, isso faz toda a diferença. E é isso que a gente também valoriza na Brasfrotas. Acolher o cliente, trazer o cliente, entender o problema dele e trazer a melhor solução para ele. Eu costumo dizer para os nossos clientes que não adianta, a gente vai passar um contrato de 2, 3 anos, 48 meses juntos e vai ter problema. É uma máquina, o carro vai quebrar, às vezes a gente vai precisar de um guincho, às vezes vai ter uma oficina e vai ter um problema, 1, 2, 3 problemas durante o contrato. O que muda é como a gente age quando há o problema. E com a Ticket a gente é muito bem atendido, tá? Que bom. Cauê, fica o meu registro aí para o pessoal e o nosso elogio para o pessoal da Ticket. A gente fica muito feliz, é um dos pontos que a gente mais preza. Obviamente, né, que a IA veio para mudar o mercado e não existe mais não se atualizar e não utilizar. Mas você tem ainda onde faz sentido e onde não faz sentido, né? Então, obviamente que se eu mandar uma mensagem para o meu banco querendo resetar minha senha, eu não quero falar com ninguém para isso. Mas existem insights, existem problemas e, como você falou, e eu sempre falei isso para meus times de vendas, né? A gente não ganha o cliente só no sucesso, a gente ganha principalmente no problema. Sim. Porque é a confiança de você saber que, cara, falando, por exemplo, manutenção começa já com problema. Sim. Né? Você está indo parar o teu veículo para fazer um conserto, mesmo que não seja corretivo, né? Então, assim, vai ter problema. A diferença é como que você se relaciona, como você dá confiança para o teu cliente, para o teu parceiro, de que vai ser resolvido e que vai ser feito da melhor forma possível. Cara, que bom. Então, a gente está muito satisfeito e deu match. A gente valoriza e também entrega isso. Que bom. E vamos falar um pouquinho de futuro, cara. O que está mudando? O que tem de novidade nessa questão da gestão de frota para os próximos anos, Cauê? Olha, repito a questão do tema, né, da inteligência artificial, mas assim, o primeiro boom ali, falando de LLMs, né, ainda é algo que ajuda, vou escrever um e-mail, eu vou fazer mas quando a gente de fato começa a trabalhar com agentes que são dedicados,
né, e que consigam entender um contexto de negócio, daí que a coisa começa a mudar. E onde a gente começa a ver muito disso dentro da gestão de frotas? Primeiro, a conectividade. Né? Então, você tem hoje cada vez mais veículos com muita tecnologia embarcada, seja do próprio veículo, que já vai te dar inúmeros diagnósticos ali do comportamento, ou de tecnologias agregadas ali, como, por exemplo, uma telemetria, etc. E a diferença agora, para mim, é que realmente você vai começar a trazer já dados mais limpos e insights já direto do campo. Né? Então, o veículo vai se comunicar ali via IoT, por exemplo, com o teu sistema de gestão de frotas e em tempo real já vai estar indicando ali, por exemplo, não estamos nem mais falando de manutenções preventivas, por exemplo, de preditivas. Né? Então, corretivas que poderiam ser evitadas mesmo de peças que estão para falhar em condições normais, né? Então, anormais, no caso. Então, assim, a conectividade com os veículos está crescendo muito e o poder de já ter tomadas de decisão na tela ali vão se tornar cada vez mais realistas ali, fora toda a questão de mudança de matriz energética, que, como a gente comentou, já é uma realidade. Para mim, são os principais pontos, fora toda a questão de integração que a gente veio falando aqui, que é você ter ferramentas únicas para poder olhar para 360 na sua operação. Legal. E a Ticktlog já está caminhando para esse futuro. É um desafio, né? Mas tanto a gente tem hoje células dedicadas ali para projetos de inteligência artificial, mas focados muito nessa questão de... nós estamos olhando para a experiência do cliente, mas também para toda a parte de regulação de orçamentos, para melhorar ali tempo de resposta, para fazer análise de preço de combustível, de manutenção. Ao mesmo tempo, a gente está com uma plataforma que conecta, né, todos esses custos e não só das soluções próprias, mas de parceiros também, para que isso seja muito claro para os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, também a gente está super preocupado com a questão de mudança de matriz energética. Né? Então, recentemente, a gente adquiriu uma empresa na Europa para fazer a gestão de carregadores, né? Então, ajudar na parte de infraestrutura. E nós estamos sendo pioneiros, né, em também conectar hoje todos os meios de carregamento público que existem no Brasil. Né? Você tem vários fornecedores, então também a gente está pensando na frente da matriz de carregamento ali como algo relevante para o negócio. Legal. Falando de carregamento, a eletrificação muda o TCO ou só muda o tipo de custo? Muda totalmente. Não totalmente, né? Mas assim, não é só a questão, como eu comentei, da matriz energética em si, mas também toda uma diferença dentro dos parâmetros de manutenção, né, do veículo, que as tuas preocupações vão ser outras, não vão ser mais componentes mecânicos, vão ser sim questão de saúde de baterias, pneus também um pouco, mas principalmente ali os componentes eletrônicos que podem são uma novidade para o mercado, novidade já, né, de alguns anos para cá, mas quando você tem muita capilaridade, né, por exemplo, tua operação vai até os menores municípios aí do nosso país continental. E está cada vez mais capilarizado, viu, cara? Exato, e assim, os parceiros ainda têm dificuldade, né, de trabalhar, e a gente tem um compromisso aqui também de estar educando o mercado e capacitando o mercado para atuar com essas novas tecnologias, mas essa é uma preocupação que sim, o gestor tem que ter quando ele trabalha com uma frota eletrificada, fora toda a questão de infra, né, envolvido ali na questão de poder ter ali uma base que atenda esses veículos. Legal. Então quer dizer que quem não se adaptar agora a essa mudança, ele vai correr algum risco. O risco de ficar para trás. Né? Então, assim, já é uma realidade, já não é mais só cumprir tabela, é uma questão de eficiência que realmente faz sentido dentro das frotas. Obviamente, tem que ter muito cuidado e procurar parceiros, bons parceiros que possam te ajudar a tomar essa decisão, a se preparar para fazer essa mudança de matriz. E quem não se adaptar, a tendência é realmente ficar para trás. Ou perder grandes oportunidades. Com certeza. Cara, estamos caminhando para o final. Vamos fazer um bate-bola aqui bem rápido no final. Se você pudesse dar 3 recomendações para um gestor reduzir custo imediatamente, 3 coisas assim que ele pudesse chegar amanhã e já pudesse aplicar na frota para reduzir o custo, quais seriam? Olha, excelente pergunta, Ali. Acho que eu começaria primeiro entendendo se eu estou com os ativos e parceiros certos dentro da minha operação. Né? Então,
a minha frota está bem dimensionada, eu estou com os veículos corretos para aquilo que eu preciso, qual que é o meu objetivo final como negócio? Não só olhar do ponto de vista de frota, mas olhar para o negócio. Né? O que os veículos servem à minha operação. Tendo isso muito claro, muito bem feito, a questão da escolha do parceiro. Né? Então, quem que é o melhor parceiro para me ajudar aqui, seja terceirizando ou não a minha frota? E se eu terceirizar, eu vou olhar só para preço ou eu vou olhar para um pacote de serviços? Né? Então, ter essa escolha muito clara e ter um parceiro que você confia já é meio caminho andado. Depois disso, começa pelo básico. Né? Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas preocupadas, às vezes, com justamente os 20% fora do Pareto, em vez de pegar e falar, não, eu vou trabalhar primeiro ali em cima daquilo que me mais impacta, é o consumo de combustível, é o preço, as manutenções mal executadas, ou é o preço do ativo em si. Então, ataca o que é mais simples, o que você consegue ter visibilidade com confiança. Isso, com certeza, já vai ser um salto muito grande ali na gestão de frotas. Poxa, muito bom. Olha, pessoal, as 3 dicas, hein? E qual o primeiro passo para a empresa entender melhor o seu TCO? Olha, o primeiro passo é justamente essa questão da confiabilidade dos dados, então ter as informações em mãos. Né? Então, o que eu enxergo, o que eu não enxergo. Algumas coisas podem ser estimadas. Né? Então, coisas com impacto baixo, que você ainda não tem tanta clareza da informação em si, é possível de ser estimado. Mas outras você precisa ter informação para justamente estar fazendo uma boa gestão desses indicadores. Né? E ter a clareza de que você está fazendo a conexão correta com a tua operação. Né? Então, desde o consumo de combustível, passando lá para o custo do teu motorista, por exemplo. Legal. E o que diferencia uma frota amadora de uma frota profissional? Essa é uma outra excelente pergunta, mas para mim é a capacidade de prever cenários adversos. Então, aquilo que a gente conversou, né, de justamente, se o cara não consegue dormir por conta da variação do preço do combustível, cara, é porque realmente existem outros pontos cruciais que ainda precisam ser revistos para que ele consiga absorver isso dentro da operação dele e ter de forma muito mais preventiva, conseguir trabalhar de forma mais preventiva em relação ao que o mercado apresenta para ele. Ali. Então, para mim, a diferença está em quem consegue ter uma velocidade de resposta mais rápido, por ter informação dentro de casa, por ter parceiros ajudando, em relação àquele que está ainda olhando para a planilha ali, decidindo e preocupado com será que o preço do combustível vai aumentar? Será que o meu veículo vai quebrar semana que vem ou não vai? Eu não tenho reserva, eu não tenho um plano B ali para poder executar. Então, resumindo, é gestão. Gestão, total. Nos resumimos aqui em toda a nossa conversa, é gestão. Total. E gestão é ter dados confiáveis, ter análise confiáveis para que a gente possa tomar as decisões que são as mais corretas. Com certeza. É isso, Cauê? Com certeza. Bom, pessoal, foi um prazer receber o Cauê. Ele trouxe aqui insights maravilhosos para a gente. A TicketLog é um parceiro da Brasfrotas, é um parceiro importantíssimo da Brasfrotas, que nós prezamos muito por essa parceria e esperamos manter isso e continuar com isso. E ela nos apoia a atender o Brasil inteiro com as 36 mil oficinas credenciadas por eles. E nós estamos aqui para apoiá-los também quando eles precisarem. Foi um prazer bater um papo com você, Cauê. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu convido todos também a conhecer o trabalho da Brasfrotas, essa parceria incrível que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que muito daquelas dúvidas que a gente comentou aqui, dos erros que podem ser evitados, ter uma parceria com alguém que realmente entende do mercado e tem outras parcerias fortes, vai fazer total diferença. Legal, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Um abraço. Um abraço.